Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao blog da Academia do Sol. Eu me chamo Gabriel, sou responsável aqui pelo setor operacional da Get Power. Estou aqui hoje para fazer uma aulinha aí de geração de energia solar fotovoltaica. Primeiramente eu queria pedir para vocês deixarem o like aí, né, o joinha aí no nosso canal do YouTube. Falar para vocês que a gente vai estar aqui sempre, toda quarta-feira, para poder dar uma aulinha para vocês aí sobre algum tema de energia solar, tentar passar o máximo de conhecimento aí que a gente conseguir para vocês, porque a nossa intenção é sempre difundir mesmo conhecimento e não amarrar nada para vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês forem tendo aí durante a aula, depois que assistirem a aula também, é só vocês entrarem ali na aba de comentários, podem fazer a pergunta de vocês que a gente vai tentar responder o mais rápido possível para vocês, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar a aula então. Você vai estar aí no seu vídeo aí aparecendo aí a primeira página da nossa aula. É o título, né? Geração de energia solar fotovoltaica. Então é o assunto aí da moda, né? Todo mundo falando de energia solar e tudo quanto é lugar. Então eu vou tentar passar para vocês de um jeito mais simples e mais sucinto possível o que é a geração de energia solar fotovoltaica, o que está envolvido dentro da energia solar, dentro de equipamento, dentro de grandezas elétricas, dentro de tudo que você aparecer, apareceu um negócio aqui para mim numa proposta, ou apareceu um negócio aqui na hora de eu dimensionar, o que é isso aqui? Eu vou tentar passar o máximo de coisa possível para vocês, para quando vocês forem lá fazer o seu dimensionamento, ou então quando vocês se depararem com alguma coisa de energia solar fotovoltaica, vocês tentarem entender o mais fácil possível, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aí, vocês vão estar acompanhando aí, é sobre as grandezas elétricas. Ah, professor Gabriel, para que eu preciso saber disso? Essa monte de coisa chata aí de elétrica que eu tentei fugir o máximo que eu consegui na escola. Você vai falar desse monte de coisa chata para mim? Eu vou falar, vou. Por que eu vou falar? Porque primeira coisa que você vai aparecer quando você for pegar uma proposta ou quando você for fazer um dimensionamento vai ser essas grandezas aí. Então, você tem que saber o que é isso para poder conseguir falar no mesmo linguajar de quem trabalha no setor, ou se você quiser trabalhar no setor, você também conseguindo falar na mesma língua aí do pessoal. Beleza? Então vamos lá. Volt. O que é volt? Volt nada mais é do que tensão elétrica. Então, o nome volt foi um nome que foi dado para você entender que tensão elétrica, que é a diferença de potencial, é chamada de volt. Foi em homenagem lá ao Alexandre Volta, que foi um físico, né? Então eles pegaram o nome volt e deram para a tensão elétrica, que seria chamado isso daí. Então, quando você entrar numa folha de dados ou no datasheet de um módulo fotovoltaico, de um inversor, você vai se deparar com volt. Vai ter volt em corrente contínua, vai ter tensão em corrente alternada, então já vai se habituando com esse nome aí que ele vai aparecer bastante aí na sua vida, beleza? Ampere. O que é ampere? Ampere é corrente elétrica. Então, todo equipamento de energia solar, tanto o módulo quanto o inversor, ele vai fornecer corrente elétrica, ora em corrente contínua, ora em corrente alternada. Então, vai ser um nomezinho também que vai aparecer bastante aí na sua vida também. Então, você tem que saber o que é ampere. Até porque de ampere e de volts vem o watt. E o watt é a potência. Então, toda vez que você se deparar com potência, você vai ter lá o watt aparecendo. Às vezes vai aparecer potência em volt-ampere, em VA, que é mais comum aparecer isso daí na hora que você for abordar um transformador, alguma coisa assim, vai aparecer lá kVA. Aí você vai lembrar, kVA é potência, que é volt-ampere. Por que às vezes a gente chama watt e às vezes a gente fala volt-ampere? Nada mais é do que o seguinte: quando você tem uma potência, você tem uma potência útil e você tem uma potência total. A potência total ela é dada em watt e a potência útil ela é dada em VA, em volt-ampere. Então você vai aparecer o VA para você. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é potência útil, potência total e potência reativa, porque não é muito a ideia dessa aula ainda. Claro que eu posso futuramente esclarecer dúvidas sobre isso aí no canal. De repente, dependendo da demanda de dúvida que tiver, eu posso até fazer um vídeo explicando sobre isso daí, beleza? Então você tem que entender que o watt, quando aparecer na sua frente, você vai lembrar, é potência, que é o produto de volt e de ampere.
Watt pico. O que é esse pico? Você vai ver isso daí somente em energia solar fotovoltaica. Por que chama de watt pico? Nada mais é do que a potência que o módulo consegue fornecer quando ele está no pico da produção. Então, quando você fala que um módulo fotovoltaico tem lá 300 watt pico, quer dizer que em condições ideais de geração ele consegue fornecer 300 watts. Isso vocês vão ver na prática que não vai acontecer porque tem uma sequência de fatores aí que vão influenciar na produção do seu sistema. Isso aí eu vou passar um pouquinho mais para frente para não confundir muito a cabeça de vocês agora. Mas entendo aí que as grandezas principais aí que vão aparecer para você quando você estiver lá lidando com energia solar vão ser volt, ampere, watt e watt pico. Beleza? Então, vamos começar falando agora então sobre a irradiação solar e o efeito fotovoltaico. Então, isso aí é a base de tudo. É a mesma coisa que você tentar falar de carro e não falar do motor. É o que vai gerar ali para você a sua energia, né? Então, a irradiação solar ela é determinante na produção do seu sistema, que nada mais é do que a luz do Sol, né? Que é a irradiação. O conceito de radiação, o que é? É uma quantidade de insolação, né, que tem em um determinado ponto, e isso daí é utilizado para você conseguir mensurar a quantidade de irradiação que tem num local. Eu vou tentar explicar para você como é que funciona. Quando você tem um ponto, vamos dizer que eu quero instalar energia solar em Vitória do Espírito Santo. A gente está aqui em Vitória, então vou dar um exemplo aqui de Vitória. Então aí você vai lá pesquisar sobre a irradiação que tem em Vitória. Por quê? Porque você precisa saber a quantidade de sol que tem no lugar para você conseguir dimensionar o seu sistema. Como é que você vai saber quanto de módulo fotovoltaico você precisa se você não sabe quanto de sol tem no lugar? Entendeu? Então você vai lá, vai pesquisar a irradiação, aí você vai se deparar com a grandeza, né, de radiação. A grandeza de radiação, vocês lembram, né, que eu falei um pouquinho agora antes aí, né? Então, grandeza de radiação solar nada mais é do que o watt-hora por metro quadrado. Então, watt-hora, o que é o watt-hora? O watt, vocês lembram que eu falei agora, é potência. Quando você tem o watt-hora, você lembra na sua conta de energia, aparece lá quilowatt-hora, né? Então, o que é? É uma quantidade de potência durante um período, que é a hora. Então, se você vai ter o watt-hora por metro quadrado, significa que a radiação é uma potência num determinado tempo em uma área. Então, você tem um módulo fotovoltaico, ele tem uma área de 2 metros quadrados. Então, quando você vai calcular a quantidade de energia que o seu módulo vai produzir, está bem diretamente influenciado com a radiação. Então, quando você vai lá pesquisar, vou entrar num portal aqui que vai me fornecer a irradiação de um local. Então você vai entrar lá no site para procurar lá a sua irradiação, vai aparecer lá o watt-hora por metro quadrado por dia. Então você tem uma noção de quanto de produção de energia, de quanto de radiação vai ter de produção para você em um determinado dia, né, do mês. Você vai ver aí quando você for pesquisar irradiação solar, vai ter irradiação solar de todos os meses do ano, então vai variar bastante. Então a primeira coisa que você vai se deparar é com a irradiação. Ela vai ser uma das bases do cálculo para você conseguir dimensionar o seu sistema solar. Então, para você entender energia solar, você tem que entender o que é radiação. Espero que tenha sido claro. Se ficar alguma dúvida aí, vocês podem perguntar. Então eu já falei aí, né, o que é a irradiação e qual que é a medida de radiação solar, que é o watt-hora por metro quadrado, e para você conseguir calcular ali vai ter o dia também, né? Então vai ser o watt-hora por metro quadrado por dia. Beleza? Então aí é o próximo tópico. Qual a influência da irradiação solar na geração fotovoltaica? Como eu disse, ela é determinante na produção de energia solar. Então todo o cálculo ele passa pela irradiação solar do local, seja em Vitória, seja em São Paulo, seja em Belo Horizonte, seja onde for. Então você vai sempre ter em cada local uma quantidade de radiação. Essa radiação ela é calculada, Gabriel, como é que os caras sabem? Eles instalam uma estação solarimétrica, que a gente fala, né? Que é uma base, né? Eles instalam um equipamento que consegue medir essa irradiação
e passam isso aí para a gente. Olha que beleza. Então a gente não precisa nem botar nenhum equipamento. Ah, pô, Gabriel, eu quero instalar energia solar lá em São Mateus, aqui no Espírito Santo, lá no interior. Pô, eu vou ter que ir lá em São Mateus para colocar uma estação dessa? Não. Já tem toda uma base de dados na internet que consegue te fornecer isso daí. Então você não precisa nem ter esse trabalho de calcular, que já vem tudo mastigadinho para a gente aí na internet. Beleza? Então essa é a influência da irradiação na geração de energia solar. Então ela é determinante porque ela é a base, né, da energia. Ela é o que fornece energia para os módulos, né, para poder gerar energia solar. Então você vai ver aí em alguns lugares falando sobre a irradiação difusa, irradiação global. A irradiação difusa nada mais é do que a irradiação do Sol que às vezes bate numa parede e reflete na placa. Então, quando você vê o conceito de radiação global, é a irradiação direta, que é a radiação que vem do Sol e bate direto no módulo, e essa irradiação difusa, que às vezes é uma reflexão da nuvem, uma reflexão de algum lugar que também vai incidir na placa. Então, a global ela já vai te dar isso aí tudo. Então, no site você sempre vai ver a irradiação global. Beleza? É só eu estou falando sobre isso daí para você não se deparar com esse conceito e depois ficar, pô, o Gabriel não falou isso daí. Aí você pode me cobrar depois que a gente pode falar de novo e explica qualquer dúvida que ficar aí, beleza? Aí o próximo tópico é o que é o efeito fotovoltaico. Então, o efeito fotovoltaico, vocês vão ver aí mais para frente no próximo slide que eu vou falar sobre os módulos fotovoltaicos. Então, o módulo ele é constituído por uma célula fotovoltaica, né? Então, o efeito fotovoltaico ele é quando a irradiação solar incide nessa célula fotovoltaica e gera um efeito não é o fotoelétrico, porque o fotoelétrico é outro efeito, então é o efeito fotovoltaico. O efeito fotovoltaico ele depende de dois polos de um semicondutor. Então, quando a irradiação incide, ela excita esse semicondutor e emite essa tensão ali na placa. Então, quando você gera um caminho ali para esse efeito, você vai ter a corrente e depois que é feito que é realizado esse efeito fotovoltaico, você tem a energia solar fotovoltaica. Então, você vai gerar a energia a partir desse efeito fotovoltaico. Também não vou entrar muito profundamente nisso daí, porque não é o foco aqui da nossa aula. O foco é falar sobre todo o sistema solar, então se eu ficar batendo muito em conceito físico aqui, entrar muito profundo nisso daqui, eu posso acabar até confundindo um pouco vocês. Claro que eu posso ficar à disposição, como eu disse antes, para qualquer dúvida que tiver aí sobre isso, beleza? Então, próximo slide aí, sobre os módulos fotovoltaicos. Então, de que são feitos os módulos fotovoltaicos? Vocês vão ver aí, quando vocês se depararem com um módulo, que ele tem várias células, né? São vários bloquinhos de silício, né? Então, o silício ele é o principal, mais de 80% dos módulos hoje são feitos de silício. E o silício, vocês vão ver que existe o silício policristalino e o monocristalino. Pô, qual que é a diferença dos dois? O monocristalino ele é feito de um processo mais refinado, então ele consegue ter uma eficiência um pouco melhor do que o policristalino, mas em compensação também ele é mais caro. Então você tem que ver muito bem aí quando que vai ser esse custo-benefício. As vantagens de ser mais eficiente do monocristalino para o policristalino é que você pode às vezes reduzir a área, né, de projeto. Então, pô, às vezes o cara tem uma limitação de área para você fazer o sistema fotovoltaico dele, então você às vezes vai precisar de um módulo um pouco mais eficiente. E o monocristalino, ele é mais eficiente do que o policristalino. O policristalino, a fabricação dele, como ele é feito em mais escala do que o mono, ele é feito de um processo um pouco mais barato, né, na hora da produção dele. Então ele acaba sendo um custo-benefício melhor, mas também vai ter uma eficiência um pouquinho menor, entendeu? Então essa é a diferença, a grande diferença entre o mono e o poly. Você vai ver que o mono é aquela placa mais escura, né, quase preta ali, e o poly é aquela placa mais azulada, né? Então essa é a grande diferença entre os dois. Está mesmo na eficiência e no processo de fabricação, que é um pouco diferente, tá? Você vai ver aí também que tem o filme fino, né, que é um outro tipo de módulo fotovoltaico. Ele é menos eficiente, né? Você vai ver que ele não é muito presente no mercado. Está tentando entrar um pouquinho mais agora, porque a vantagem do filme fino é que ele é flexível, né? Então, às vezes, você pode ter uma aplicação um pouco diferenciada, né? Pô, às vezes você tem um lugar que não comporta, né, um módulo daquele grandão, você quer ocupar uma área um pouco menor, e aí você pode utilizar aí o filme fino, né? Que ele
ele vai te atender um pouco melhor nisso daí. Basicamente são esses 3 tipos de módulos, né, que existem hoje. É claro que existe uma variação aí dentro do policristalino, do monocristalino. Você vai ver que existe a half cell, existe a monoperc, a polyperc. Então são outros conceitos, né, que você vai ver que estão bem difundidos agora no mercado também. A half cell ela é uma célula, é um módulo, né, que ele é dividido ali no meio. Você vê que tem uma divisão entre os dois. Então, você consegue ter um aproveitamento um pouco melhor do sol, né? Então, porque você divide o circuito da célula, né? Do módulo. Então, você tem 2 circuitos ali diferentes. Você vai ver mais para frente que o sombreamento, a poeira, ela é uma coisa que vai atrapalhar um pouco o seu sistema. Então, de repente, uma half cell pode te ajudar um pouco nisso. Vou passar agora para vocês aí quais os dados elétricos existentes. Então eu vou pegar aqui, eu vou abrir um datasheet aqui na minha tela aqui. Eu vou pegar um datasheet aqui da Canadian, né? de um dos módulos que existem no mercado. Vocês vão ver que a Canadian é um dos conhecidos. Existe a Canadian, existe a Trina, existe a DAH, existe a JA, existe a Ginkgo. Vocês vão ver que existe uma quantidade grande aí de módulos fotovoltaicos no mercado. Vai caber a você decidir, né? Se você for ou consumidor ou integrador, vai caber a você decidir qual fabricante é o melhor para o seu projeto, tá? Então vamos lá. Eu abri aqui um datasheet da Canadian e vou ver aqui as grandezas elétricas que estão presentes nele aqui, que vão determinar na hora de eu fazer o projeto lá, ou então na hora de eu conhecer mais sobre a tecnologia. Os dados elétricos. Você vai ver que vai aparecer um negocinho chamado STC. STC nada mais é do que Standard Test Conditions, que são condições padrões de teste. Então, seria o mundo ideal ali na hora do que o cara vai fazer a folha de dados ali do módulo fotovoltaico. Ele faz um teste em laboratório dentro de um mundo ideal, né? De uma temperatura padrão de 25 graus Celsius e com uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado. Então, seria um mundo ideal ali dentro de um teste, né? Então, ele faz isso para, caso você consiga colocar a célula aí no mundo ideal, você saber qual a produção dela, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que vai aparecer lá vai ser a potência nominal máxima, que é dada em watt, né? Em watt pico, que vou pegar aí uma placa de 330, que está bem comum hoje no mercado. Então, ela vai sair ali com a potência máxima de 330 watts. Então, por que umas células têm um pouco mais de potência e um pouco menos de potência? Vocês vão ver ali mais para baixo a eficiência do módulo. Vou falar um pouquinho mais depois. Então, depois você vai ter a tensão operacional do sistema. Você vai ver aí que nessa célula aí da Canadian é 37,2 volts. Essa tensão aí é em corrente contínua, né? Então, o que é essa tensão? Essa tensão aí é a tensão de operação da célula quando ela está operando na máxima potência. Então, na condição boa da célula, ela vai te entregar ali 37,2. Isso aí é importante na hora de você fazer o dimensionamento do seu sistema. Vocês vão ver mais para frente aí que a gente vai ter mais aulas sobre isso daí. Então, ela vai ser determinante aí na hora de você fazer o projeto. Tem a corrente operacional, que também é em máxima potência, que é 8,88 amperes, também é corrente contínua. Então, isso daí é importante na hora de você definir as proteções do seu sistema, o que vai proteger ali o seu sistema fotovoltaico, e também saber qual inversor você pode utilizar. Vocês vão ver mais para frente aí que eu vou passar mais a fundo nisso daí. Então, você está vendo aí que a corrente dela ela é 8,88. Tensão em circuito aberto. Tensão em circuito aberto, 45,6 volts. É maior do que a tensão em máxima potência. Aí você fala, por que a tensão em circuito aberto é maior? Porque você não tem carga, né? Então você tem a corrente máxima ali da célula. Então essa tensão é importantíssima na hora de você fazer o projeto, porque ela vai determinar ali qual a tensão máxima de entrada do seu inversor, que ela vai suportar. Então, porque você tem que considerar ela como se fosse a tensão máxima da sua célula. Se ela oferece isso daí em teste, pode ser que ela ofereça também no seu circuito, tá? Aí, corrente de curto-circuito, 9,45 amperes. Aí depois a gente vai para a eficiência do módulo. Aí está aí, 16,97% de eficiência. Então, o que é a eficiência do módulo? Eficiência nada mais é do que você pegar
a área quadrada que o seu módulo tem. Então, você tem um módulo aí de 1960 por 992 milímetros. Então, ele tem 1,92 por 99,2 centímetros, né? Metros, desculpa. Opa, desculpa, me embolei aqui, foi mal. Vamos lá. 1,96 metros por 0,992 metros. Então, na hora de você calcular a eficiência aí do seu módulo, você vai ter que considerar que ele vai ter uma produção de 16,97%. Então, a área que eu tenho com essa radiação aí de teste, que é 1.000 watts por metro quadrado, então se eu tenho 1.000 watts num metro quadrado incidindo, significa que só 16,97% vão ser de geração. É isso que quer dizer eficiência. Então, se eu tivesse um módulo com 100% de eficiência, eu teria um módulo que geraria muito mais potência do que esse módulo aí, entendeu? Então, hoje a gente está aí nessa casa aí entre 15% e 20%, vou colocar assim uma placa muito boa. Então, você trabalha aí com essa eficiência hoje no mercado. É claro que daqui a uns anos você vai ter módulos muito mais eficientes, né? É isso que a gente espera. E isso aí significa que você precisaria de uma área menor, né? Então, futuramente seria bacana demais se tivesse isso daí pra gente, né, no mercado. Temperatura operacional. Você está vendo aí que ele opera entre menos 40 graus Celsius a 85 graus Celsius. Então, você tem um range gigantesco aí de faixa de temperatura para a operação do módulo. Aí tem tensão do sistema máximo, proteção contra incêndio, aí tem umas outras peculiaridades aí do módulo, não vou entrar em todas porque senão vai ficar muito extensa essa aula. Classificação máxima de fusíveis em série, tá aí 15 amperes, seria a proteção do seu módulo indicada, né? Com fusível aí eu vou falar sobre fusível futuramente na String Box, então é só para você ter uma noção mais do que é fusível aí daqui a pouco. Então, vamos lá. Tem os dados mecânicos aí, isso daí é extremamente importante na hora de você saber a área que você vai precisar no telhado ou no solo, seja lá onde você for fazer a instalação, ou se você for o cliente que você tem disponível no seu negócio, no seu empreendimento. Então, você tem que levar em consideração também esses dados e principalmente o peso da placa. Você vai ver que essa placa daí, da Canadian, ela pesa 22,4 quilos. Então, isso é extremamente importante. A gente está vendo aí hoje muitos casos de telhado que estão desabando. Isso não pode acontecer. Na hora de fazer o projeto, você tem que ter um laudo aí de um engenheiro civil para falar se o telhado está atestado. Você tem que ter uma noção boa quando você for fazer uma visita técnica de ver se o telhado está em condições boas. Isso daí não é brincadeira. Isso é uma coisa muito séria, porque pode causar acidente muito sério. Então, isso aí tem que ser levado muito em conta na hora de fazer o seu projeto, beleza? E também na hora de você conseguir manusear toda a logística envolvida aí dentro da instalação, seja você distribuidor ou instalador, você saber o que você está lidando aí, qual o peso, né, que você tem na hora de calcular um frete. Então, é extremamente importante você saber o peso do módulo fotovoltaico, beleza? Aí tem uns outros dados aí também, como eu disse, eu não vou entrar em tudo, que senão vai ficar muito extensa a aula que a gente está dando aí. Então a gente viu bem aí o que é um módulo fotovoltaico. Então, próximo tópico aí, como é feita a ligação entre os módulos. Então a gente falou, o sol, a irradiação, beleza, ela incidiu no meu módulo fotovoltaico. Aí meu módulo fotovoltaico vai gerar energia. E aí, como é que eu faço para conseguir ir transmitindo essa energia até chegar no meu inversor? Então, você tem que saber como ligar o seu módulo fotovoltaico. Hoje, para inversores aí on-grid, que é o que a gente está dando foco aqui nessa aula hoje, você vai ligar os seus módulos fotovoltaicos em série. Então, o que vai ser isso daí? Você vai ligar um módulo em série com o outro, você vai ligar lá o positivo do módulo, o negativo do outro, positivo desse aqui no negativo do outro, e vai seguir uma série de sequência aí do seu módulo fotovoltaico. E aí, então, o que acontece quando você liga, você tem uma ligação em série? Quando você estuda elétrica, né, você sabe o que é uma ligação em série e uma ligação em paralelo. Então, uma ligação em série, você vai ter a soma das tensões. Então, você vai ver lá que quando você for fazer o projeto, ou você for dimensionar o seu sistema, você ligar lá 10 módulos fotovoltaicos com 40 volts de tensão, de saída. Então, você vai somar esses 10 módulos. Então, você vai ter no final lá
400 volts na saída. Isso é extremamente importante também na hora de você calcular qual inversor que você vai utilizar, a proteção que você vai ter, entendeu? Então a ligação de uma string, né? Uma string, o que é uma string? É uma ligação de módulos, né? Todos os módulos que estão ligados em séries formam uma string. Então, por isso que a gente tem... Você vai ver que esse nome string vai aparecer bastante aí no mercado também. Você vai ver até que um dos itens que compõe o sistema se chama string box, que é a caixinha de proteção do sistema. Vou falar mais na frente aí. Então, você formou uma string. Beleza, tem lá uma string de 10 módulos. Pô, e agora? Agora você vai pegar essa string e vai ligar lá no seu inversor. Primeiro, claro, nas proteções, né? Vai passar na string box e depois no inversor. Então, grosso modo, você vai pegar essa string de módulo e fazer a conexão dela. Pô, e o paralelo que você falou aí, Gabriel? Então, se você... Lá na frente você vai ver se você vai poder ligar em paralelo ou não, porque o que vai definir isso daí é o inversor que você tem. Ah, pô, eu tô com um telhado aqui, eu tô com uma inclinação legal, tô com 2 conjuntos de módulos, 2 strings de módulos para ligar. Aí você vai pegar esses 2 strings de módulos, se você tiver condição de fazer isso, se o inversor permitir isso, você vai lá e conectar ela em paralelo na string box. Então aí, quando você liga em paralelo, você soma as correntes e mantém a tensão. Então aí você vai ver que aquele 8.88 que apareceu lá no datasheet, você vai somar ele com outro 8.88 da outra string. Então você vai ter lá uma corrente de quase 17 ponto alguma coisa lá amperes. Então isso daí é extremamente importante na hora de você definir a proteção e saber se o seu inversor aguenta essa quantidade de corrente na entrada dele. Então não é qualquer sistema que você pode fazer paralelo, entendeu? E nem é sempre vantajoso também o paralelo, vocês vão ver mais para frente quando eu for falar de MPPT, quando eu for falar de perda, quando eu for falar de inclinação, que nem sempre é vantajoso você ligar essas strings em paralelo, tá? Então, visto aí, a gente falou bem aí sobre os módulos fotovoltaicos, deu uma passagem boa aí, já viu que o sol vai bater nos módulos, ele vai gerar energia e daí, pum, você vai fazer o que com essa energia? Aí você vai fazer a conexão lá com a string, tá? Aí, pô, Gabriel, mas e aí? Pô, o sol vai bater e vai ser tudo gerado perfeitamente, não preciso fazer mais nada? Não. Aí a gente vai falar aí agora das influências externas, no próximo slide. Então você tem as 6 principais aí influências externas no seu sistema fotovoltaico, que é a inclinação, o sombreamento, a poeira, o mismatch, a temperatura e a orientação do módulo. Então eu vou passar de um a um aí o que pode influenciar na hora da geração do seu sistema, o que essas coisinhas aí podem atrapalhar na hora de você fazer o dimensionamento do seu sistema, tá? Então vamos lá. Inclinação. Vou falar aí como que a inclinação dos módulos pode afetar na hora de você produzir a sua energia com o seu sistema solar fotovoltaico. Então a inclinação, você vai definir a inclinação, ou o telhado da instalação vai definir a inclinação para você. Então, pô, como que ela pode influenciar? Hoje, a inclinação ela é definida de acordo com a latitude do local que você vai fazer a instalação. Então, pô, aqui em Vitória a gente tem uma latitude. Lá no Ceará a gente tem outra latitude totalmente diferente. Então, a inclinação do módulo aqui em Vitória, a ideal, né, vamos dizer assim, para você ter uma geração legal de energia, ela é bem diferente da do Ceará. Então, quando você for fazer lá o seu dimensionamento, você vai ver aí nas aulas de dimensionamento, você vai ver que o que vai definir o seu cálculo, a sua estimativa ali de inclinação é a latitude. Então, mais para frente aí, vocês vão conseguir entender melhor aí como fazer esse cálculo de dimensionamento e colocar a inclinação como um fator preponderante aí na hora de fazer o seu cálculo de estimativa, tá? Então, quando você vê aí a galera falando, pô, vou comprar uma estrutura ali de solo e, pô, eu tenho que definir a inclinação. Então, a inclinação ela é importante para você ter uma produção boa de energia, entendeu? E vou falar agora então do sombreamento e como o sombreamento afeta. Então, pô, todo mundo sabe que para energia solar você precisa de sol. Então, se você tem sombra, você vai ter perda, né? Então, é sempre muito importante ali na hora que você for fazer lá uma visita técnica, ou então se você quer adquirir um sistema solar, você entender se no local que você quer instalar sistema fotovoltaico vai ter sombreamento. E se tem sombreamento, quanto que esse sombreamento vai interferir durante o dia na produção do seu sistema e durante o ano também. Porque você tem que entender que cada época do ano você tem a passagem do sol num local diferente. Então, de repente, uma sombra que você não tem em janeiro, você vai ter em julho.
Isso aí vai interferir na hora que você for fazer a estimativa de cálculo para o seu cliente, ou se você for comprar, de você entender se isso vai interferir muito na produção do que você quer, entendeu? Então, o sombreamento ele é um fator prejudicial ali no seu sistema. Então, entenda que sombra nunca é bom, tá? A poeira. A poeira ela não vai ser um fator imediato no seu sistema, porque pô, você não vai, a não ser que você for instalar o seu sistema aí numa área que passa carro em frente e que é uma estrada de chão e vai empoeirar os seus módulos o dia inteiro, e aí você vai ter que tomar um cuidado muito grande aí com isso, entendeu? Mas a poeira ela vai aparecer durante o tempo. Ao longo dos meses ali, você vai começar a ter um acúmulo de poeira no seu módulo e vai começar a fazer um encrustamento ali de uma sujeira no seu módulo, né? E a poeira ela é prejudicial também ao sistema porque ela vai acabar obstruindo a irradiação solar. Então tudo que obstrui a irradiação solar é prejudicial para o seu sistema, tá? Então você tem que tomar cuidado. Pô, aqui em Vitória a gente tem um caso de ter muito minério em suspensão no ar, porque a gente tem a mineração aqui bem presente na cidade, então acaba que o que a gente chama aqui de pó preto, né? Ele acaba que influencia bastante, né? A gente tem sistemas instalados aqui em Vitória que a gente tem que ter uma manutenção mais recorrente do que sistemas instalados aí no interior que não tem presença assim de partícula muito em suspensão. Isso acaba interferindo bem, tá? Na produção. A gente já fez alguns testes aí com o sistema, um sistema nosso, né? Para deixar um tempo assim para ver o quanto que ia interferir e pô, interfere bastante, tá? Então você tem que tomar cuidado aí na cidade que você for fazer e no local. E verificar mesmo se tem muita incidência e tal. Conversa com o proprietário, se você for proprietário, fica de olho para ver se não vai ter essa incidência grande, né, de poeira, porque isso aí interfere sim no sistema, tá? Mismatch. Você vai ver aí que tem muito blog, tem muita gente falando de mismatch aí. E o que é um mismatch? O mismatch é uma perda que existe no seu sistema fotovoltaico, que ela é ocasionada às vezes por um módulo que está ligado em série com outro módulo. Aí, por exemplo, eu fiz uma série ali de 10 módulos e tem um módulo meu que ele começa a ter um sombreamento durante o dia, só que só aquele módulo está tendo sombreamento. Mas se está ligado em série, você vai ter perda em toda a sua série, tá? Então, o mismatch ele é ocasionado quando você tem uma perda por um agente em um local e que vai afetar o seu sistema todo. Às vezes acontece também de você ter uma placa com uma inclinação, aí você conecta a placa com uma outra inclinação muito grande e uma placa vai puxar a outra para o pior, tá? Então o mismatch é essa perda, né? Que você tem por alguns agentes externos que estão afetando o seu sistema como um todo. Então, às vezes você tem que tomar cuidado de você não conectar em série módulos com diferentes também características, que isso também pode influenciar na sua produção. Às vezes você liga um módulo que tem uma potência e aí você liga um módulo que tem uma potência diferente. Isso daí também ocorre o mismatch, ocorre essa perda, né? Que acontece na sua produção. Então, isso vai interferir também na sua produção, tá? Então você tem que tomar cuidado para não acontecer um mismatch na sua produção. Quando você conecta módulos em série, é bom que você deixe eles na mesma condição, mesma inclinação, mesma posição para o norte, ou para o sul, ou para o leste, ou para o oeste. Para o sul não, tá? Pelo amor de Deus. Aqui no hemisfério sul não posiciona o módulo para o sul não, porque é perda. Às vezes você tem que conectar o módulo para o leste, mas você tem um sistema para o norte. Você vai colocar uma placa que está para o leste ligado nesse norte? Não dá, né? Porque senão você vai ter esse mismatch, você vai ter essa perda, tá? Então fica bem atento aí quando você for fazer o dimensionamento, for fazer a instalação, para não deixar acontecer isso aí, porque isso daí é perda também. E se você não tiver jeito mesmo, for acontecer essa perda, você tem que botar isso aí na ponta do lápis e colocar como um agente que vai interferir na sua produção, tá? Temperatura. Cara, a temperatura ela é o fator, você vai ver nas aulas de dimensionamento, que é o fator que mais influencia aí na sua produção, se você tiver uma condição normal entre sombreamento, poeira, né? Se você não tiver nada que estiver puxando muito para o outro lado, né? Você vai ver que a temperatura influencia bastante na hora do cálculo. Então muita gente tem essa noção errada de energia solar fotovoltaica, é diferente de energia solar que aquece água. Então a energia solar fotovoltaica, temperatura alta não é bom, porque ocasiona perda no seu sistema.
você vai ver na hora de fazer o cálculo lá de dimensionamento que a temperatura ela vai ter um peso grande na sua estimativa de coeficiente de perda. Então, nem sempre esse conceito de temperatura alta não é bom para energia solar fotovoltaica, tá? Sol é bom, agora temperatura alta não é tão bom. Então, às vezes uma ventilação legal na placa pode melhorar bastante a eficiência do seu sistema. Às vezes uma placa que está muito rente ao telhado, com um telhado que aquece muito, ou então às vezes o cara instala um sistema fotovoltaico num local embaixo que tem alguma coisa que está aquecendo muito e está aquecendo o telhado também, então isso é perda também, tá? Então temperatura não é uma coisa muito boa, tá? Tem que saber separar. Às vezes tem uma cidade que o cara tem muito calor, às vezes o cara acha que é boa para solar fotovoltaica e pode ser boa porque tem muito sol, mas a temperatura coloca na cabeça que não é uma coisa legal, tá? É perda. E o último fator aí que a gente vai falar é a orientação. Orientação nada mais é do que para onde o seu módulo, o seu sistema, a sua string está posicionada em relação ao norte. Então, você vai ver aí que quando a gente tem uma instalação, na maioria do Brasil, a gente está no hemisfério sul, a gente está abaixo da linha do Equador, você vai ter lá o Amapá, e algumas outras cidadezinhas lá em cima que vão estar acima do Equador, são pouquíssimas, né? Então, essas que estão acima têm uma consideração diferente, né? De norte e sul, então você vai ter que orientar elas para o sul. Se está no hemisfério norte, você tem que orientar para o sul. E se está no hemisfério sul, você tem que orientar para o norte. Então, na maioria do Brasil, vou falar que, pela maioria, a gente tem que procurar sempre buscar o norte para fazer a instalação do sistema solar fotovoltaico. Pô, Gabriel, se eu não tiver o telhado para o norte, está para o leste, não vale a pena? Não, vale a pena. Só que você vai ter que considerar isso aí no seu cálculo, na hora de fazer o seu fator de correção, quando você for fazer a correção da sua estimativa de geração, você vai ter que considerar que ele não está voltado para o norte, então você vai ter que calcular uma perda ali, tá? Então, gente, vamos sempre buscar a instalação que esteja virada para o norte. Se não tiver, não tem problema, mas tem que considerar essa perda, tá? Essa perda ela ocorre principalmente nos meses mais para o meio do ano ali, entre abril e agosto, setembro ali, que é quando o sol ele está mais posicionado, inclinado, né, caído, vamos dizer assim, para o norte. Então você pode perceber aí que quando a gente está no verão, o sol ele passa bem por cima assim, da nossa cabeça, e quando a gente está em junho ali, que é o pior mês, o sol ele já está quase na nossa visão aqui, né, perto da nossa testa, aqui, vamos dizer assim, que a gente consegue enxergar ele bem. Então, se você tiver com o sistema virado para o norte, quando ela tiver a incidência do sol mais para cá, você vai ver que ela vai bater mais perpendicular à placa. E se você tiver virado para o sul, ela vai bater quase em paralelo, então você vai ter uma geração muito baixa, entendeu? Então é por isso que é importante você buscar o norte na hora de fazer a sua instalação, tá? Ou se você for o cliente, eu gosto de falar também para o cliente, porque esse canal aqui não é só para você que quer instalar. Se você quiser conhecer também sobre a tecnologia, ele também está para você. Então, se você tem lá a sua casa, seu telhadinho está virado para o norte, já liga lá para o pessoal da instalação e fala assim, meu telhado aqui está bom, quero que venha amanhã. Se quiser ligar para a GetBauer, também pode ligar. Então, vamos lá. Vou falar agora sobre os tipos de estruturas, né? Então, falei sobre a radiação, módulo fotovoltaico, bateu o sol, gerou energia. E agora, eu vou botar esse módulo aonde para poder gerar minha energia? Vou colocar jogado em cima do telhado? Não pode, né? Então a gente tem que falar sobre a estrutura. Então você tem variados tipos de estrutura para determinados locais. Então aqui a gente está vendo estrutura para telha de fibrocimento. Fibrocimento é o famoso telhão que eles chamam aí, né, no mercado. Então quando você ligar para o cliente, ou se você for o cliente, e tiver lá aquela telha o pessoal falava antigamente amianto, né? Nem pode mais fabricar amianto. Tem aquela telha de Eternit, o pessoal gosta de falar de Eternit também, que é aquela coisa de falar a marca, que a marca acaba virando o nome do negócio. Então o fibrocimento, ele tem um tipo de estrutura diferente da telha de cerâmica, por exemplo, que é a próxima estrutura que a gente vai ver aí. Então você vai ter um gancho, né? Você vai ter um parafuso para o fibrocimento, é um parafuso estrutural. Então você vai furar lá a telha de fibrocimento, vai pegar, fincar no caibro lá, e por cima desse parafuso estrutural você vai ter uma chapinha ali que você vai colocar o perfil. Em cima do perfil de alumínio, que o módulo vai se acomodar. Então, em determinados tipos de estrutura, você tem que ver lá qual que vai ser o local que você vai colocar para sustentar esse perfil.
para você colocar o seu módulo fotovoltaico por cima. Então depois você vai ter lá a telha de cerâmica, você tem um gancho, né? Parece um U esse gancho, e você prende ele no cabo, né? E ele passa por dentro da telha de cerâmica e sai, né? Para você não precisar furar a telha de cerâmica, porque ela é uma telha um pouco mais frágil, né? Então você corre o risco de quebrar e espatifar ela. Então, na telha de cerâmica você vai ter uma estrutura diferente da telha de fibrocimento. Então isso é importante na hora de você fazer lá a sua visita, ou você conhecer o seu telhado, e você falar pro seu cliente ou para a pessoa que você quer contratar, né? Falar, minha telha aqui é de cerâmica, então isso vai variar lá na hora dele estimar o seu sistema, na hora dele calcular o custo do seu sistema, porque vai variar então o tipo de gancho, né, que você vai precisar utilizar para fazer a sua estrutura do seu sistema solar fotovoltaico. Tem a estrutura para telha metálica, a famosa telha de zinco, né, que o pessoal fala aí também. Então, a estrutura para telha metálica, a mais comum que você vai ver no mercado aí é um perfil com uma aba que você vai fincar na própria telha. Então, aí dependendo do caso, você vai ter outras estruturas também. Tem uma que vai naquela telha sanduíche também, é uma estruturazinha e você tem um ganchinho para fora que você vai colocar o perfil. Então, dependendo do tipo de fabricante, você vai ter uma estrutura diferente para metálica, tá? Então, vai variar mesmo do que você quer, do que você está buscando, do custo-benefício que você está querendo também, tá? Então, isso daí que você tem que buscar no mercado. Estrutura para laje plana. Então, para laje plana, você já vai ter uma estrutura diferente, porque você não pode largar a telha, o seu módulo lá deitado no chão, né? Então, você vai ter que comprar uma estrutura que ela é feita parecendo tipo, parece um V, né? Então você vai criar uma cama ali para os seus módulos fotovoltaicos e vai prender na laje, né? Isso aí é claro que vai variar de cliente para cliente, de laje para laje, então você vai ter que fazer um projeto. Cada cliente, cada projeto é único, tá? Então não vai querer fazer esse negócio de querer replicar tudo para todo mundo, que não existe isso. Você vai ver que cada instalação vai ter sua particularidade, cada cliente, cada local vai ter sua particularidade. Então você tem que tratar todos de forma única, tá? Então você não pode querer generalizar a instalação fotovoltaica, porque não existe isso. Porque cada local você vai ter uma particularidade. A estrutura de laje plana, ela vem com uma inclinação definida pelo projetista. É aquele negócio que eu te falei lá, que vai estar baseado em cima da inclinação que ele vai definir, em cima da latitude do local. Isso aí quem vai definir para o cliente vai ser o projetista, a pessoa que vai fazer o dimensionamento. Então ele que vai definir qual a inclinação que ele quer lá para a laje plana dele. Isso vale também para o solo. Você vai ver que a estrutura de solo é um pouquinho diferente da laje plana, porque você vai ter que, dependendo do local, você vai ter que fazer uma perfuração, você vai ter que colocar uma sapata, isso aí vai entrar em obra civil. O projeto para solo ele é um pouco mais complexo do que os outros 4 projetos que eu falei para trás aí, porque ele envolve também uma parte civil, ele envolve um estudo do solo, você tem que entender se o solo ele está bem preparado para receber, ele não é muito mole, né? Argiloso não, esqueci como é que fala, cobra depois aí o seu engenheiro civil para te falar, eu não entendo muito de solo, mas você vai ter que colocar aí no seu cálculo lá, quando você for fazer um projeto, uma consultoria também, para você entender se o solo está preparado para receber esse tipo de sistema. Isso vai esbarrar também em licença ambiental e umas outras coisas. O sistema para solo ele é um pouquinho mais complexo, tá? Não é qualquer um aí que vai conseguir te oferecer um estudo para isso daí, não. Você vai ter que ter uma elaboração um pouquinho maior, tá? Então, se tiver ficado alguma dúvida de estrutura, vocês podem me questionar aí nos comentários, tá? Próximo slide aí é sobre os cabos de corrente contínua. Então, feito a estrutura, você colocou o seu módulo, você vai conectar lá os módulos em série e vai fazer a descida dos cabos. Então, você vai falar agora dos cabos de corrente contínua, porque o que sai do módulo é corrente contínua. Então, a seção ou a bitola do cabo de corrente contínua ela vai ser definida pela corrente de saída do seu sistema e também pela tensão. Então, o que vai definir lá para o projetista, definir qual a seção, qual a bitola do cabo ele vai utilizar, vai ser a quantidade de corrente de tensão que vai sair da sua string. Então, quem vai definir isso aí é o projetista. Passado a seção, a bitola, você vai ter, claro que isso aí vai passar por uma série de fatores para dimensionamento. Existe queda de tensão, existe distância, existe uma série de fatores aí que vão influenciar, tá? O isolamento do cabo de corrente contínua do fotovoltaico,
Normalmente você vai ver no mercado que ele é meio padrão, é um isolamento um pouco diferenciado dos cabos que a gente está acostumado a lidar em instalações elétricas. Ele tem uma camada de proteção UV, então ele é preparado para ficar no sol. Então ele é um isolamento um pouquinho diferente. Você vai ver no mercado que a maioria dos cabos, todos os cabos na verdade de solar devem vir com esse isolamento UV, tá? A distância do circuito, você tem que observar bem isso daí na hora de fazer o seu projeto. Ele vai impactar aí no custo do projeto, então você tem que saber a distância dos seus módulos até chegarem na string box e no inversor. Isso aí vai definir a quantidade de cabo que você vai ter que comprar, que você vai ter que utilizar no projeto. E os conectores MCC4, vocês vão ver que quando vocês adquirirem o seu módulo fotovoltaico, eles vêm com um chicotinho, né, com um módulozinho, né, que vão sair 2 cabos, um positivo e um negativo, e eles já vêm preparados com conectores MCC4. MCC4 é um conector diferenciado, ele é um conector mais protegido, mais robusto, então ele está preparado para receber uma ligação de um sistema solar fotovoltaico que trabalha em tensões altas, né? Então ele é um conector um pouco diferenciado, um pouco melhor do que você fazer uma emenda comum. Então você tem que utilizar o conector MCC4 para fazer as suas ligações, tá? Então você está vendo a fotinha dele aí, ele é isso aí, ele vem um conectorzinho e uns plugzinhos, né, que você vai conectar dentro do conector, que você vai fazer a crimpagem, né, no seu cabo. Isso daí também tem aulas aí mais para frente que vão ensinar isso daí, tá? Então, basicamente, a parte de corrente contínua de cabeamento é isso daí que eu falei. Simplificadamente é isso daí. Então, sempre deixando bem frisado que quem define cabo, bitola, esse tipo de coisa é o projetista, então você tem que procurar um responsável para fazer isso daí para você, tá? Energia solar não é brincadeira, beleza? String box. Então eu falei aí, né, para vocês um monte de vezes aí para trás sobre string box. Então depois que você teve sol, bateu na sua placa, ela gerou energia, você pegou o cabeamento, desceu lá para o seu sistema, chegou na string box. O que é string box? String box é um quadro de proteção preparado para o sistema fotovoltaico. Ele é o quadro que vai proteger as suas strings ou a sua string, dependendo da quantidade que você tiver. Então, normalmente no mercado já vem string box prontas, né? Então você já acha string box aí no mercado já preparadas, já montadinhas lá. O que você vai diferenciar é a quantidade de entradas, de saídas, o tipo de componente que ela vai ter lá dentro. Então quem define isso daí também é a pessoa que está fazendo o projeto. Então cada string box tem as suas particularidades ali e a quantidade de entradas, de saídas vai definir também o tipo de inversor que você vai ter lá no final. Então, para você saber se você pode paralelar as suas entradas ali para sair com uma saída só ou com 2 saídas, quem vai definir isso aí é o projetista, que tem noção de quanto o seu inversor vai suportar na entrada dele. Então, a string box é definida aí basicamente entre os módulos e o inversor. Ele é o meio de campo ali, né? Ele vai fazer a proteção das suas strings, não deixar passar nada ali para o seu inversor, que é um equipamento muito sensível, né? Então ele tem que estar bem protegido, né? E as suas strings também tem que estar bem protegidas, porque você vai trabalhar com tensões altíssimas aí, em corrente contínua, e bem perigoso, porque corrente contínua causa incêndio, é um negócio bem perigoso mesmo. Então você tem que estar sempre com muito cuidado trabalhando aí com a energia solar fotovoltaica, tá? Os principais componentes aí que compõem a string box são os bornes. O que é um borne? O borne é um dispositivozinho que você vai conectar o seu cabo. Ele faz a interconexão ali entre 2 pontos, né? É um negócio bem mais trabalhadinho assim, né? Que você vai ter na sua string box. Você vai pegar o seu cabo, vai conectar nesse borne. Se você comprar uma string box pronta, ela já vai estar preparadinha lá com o circuito interno dela ligadinho. Então você só vai chegar lá com o seu cabo lá, vai fazer o conectorzinho lá e vai conectar no borne, vai apertar ele e conferir bem esse aperto, fazer um pull test ali, né, uma puxadinha para baixo para ver se ele está bem preso e se não vai ocorrer nenhuma soltura aí no final. Então o borne basicamente ele serve para fazer essa interligaçãozinha dentro da string box. Dispositivo de seccionamento. Você pode ter chave seccionadora, você pode ter disjuntor de corrente contínua. Isso aí vai variar dependendo do tipo de fabricante que você vai adquirir aí sua string box. Cada um trabalha de uma forma.
você tem diferentes fabricantes que trabalham de diferentes formas aí, então isso aí também o projetista pode definir para você, não, eu quero uma com disjuntorzinho de corrente contínua, ou não, eu quero uma seccionadorazinha, aí vai variar também do fabricante. Fusível, que não são todas as string box que vêm com esse fusível, é indicado que tenha fusível, porque o fusível é uma proteção a mais. O fusível ele vai cortar, se passar uma corrente maior do que o circuito aguenta, ele vai cortar esse circuito. É uma proteção mais, digamos, rudimentar. É um filamentozinho, né, que se ele passar a corrente ele vai aquecer e vai romper, e você vai proteger o restante do seu circuito. Ele é baratinho, então é melhor você perder um fusível do que perder um inversor, por exemplo. Então é um negócio que vale a pena você colocar aí no seu projeto. A maioria hoje em dia das string box está vindo com fusível, então é bem indicado que tenha um fusível. Tá? DPS. O DPS é dispositivo de proteção contra surtos. Então ele vai proteger o seu sistema contra qualquer surto de corrente que ele tiver. Então, se tiver um surto na rede, um surto no seu sistema, fotovoltaico, ele vai aterrar esse circuito. Então, ele nada mais é do que grosso modo, ele vai pegar esse surto e jogar para o seu aterramento e vai proteger o seu circuito, entendeu? Então, você tem que sempre estar observando o DPS se ele está ainda com a indicação que ele está funcionando, que normalmente é uma faixinha verde. Se ele ficar vermelho, é porque ele já foi deteriorado, então você tem que trocar o DPS, senão ele não funciona mais. Então o DPS é um dispositivo muito importante aí no sistema, porque ele vai dispersar qualquer surto que tiver e proteger o seu sistema, o seu inversor principalmente, que é um equipamento bem caro e sensível, tá? Então o DPS também é um componente bem importante aí no sistema fotovoltaico, beleza? Então o string box basicamente é isso, é a proteção da sua string. Então você sempre tem que considerar um string box no seu sistema. Tem inversores que já vêm com string box acoplado. Então quando você for consultar o seu fabricante ou o seu distribuidor, de repente ele pode te oferecer um inversor que já vem com string box acoplado. Então, mas de qualquer forma, sempre considere string box. Nunca tenta interligar módulo diretamente no inversor sem string box, tá? Não faça isso jamais, você tem que ter a proteção. Proteção, como já diz o nome, é para proteger. Então, não proteger somente de queimar, proteger contra incêndio, proteger contra coisa pior, tá? Então, foca nisso daí, que proteção é sempre importante, beleza? Agora eu vou passar aqui pelo cérebro aí da operação toda do sistema solar, que são os inversores. Aí a gente está falando sobre inversores on-grid, que são os conectados à rede da concessionária, que são, aí vamos dizer, a grande maioria dos sistemas hoje que o pessoal está querendo fazer, que é o que é mais viável realmente, que é você pegar o seu sistema e conectar ele na rede da concessionária para você ter lá aquela coisa de crédito e tal, que a gente vai falar. Quem vai falar bem sobre isso daí agora na próxima aula vai ser o Vitor, tá? Ele vai falar bem aí sobre a geração distribuída, então você vai entender qual que é a importância aí de você ter essa interconexão entre rede do concessionário e o seu sistema, que você vai ter geração de crédito e toda aquela coisa legal do sistema fotovoltaico, tá? Então, vou falar aqui sobre os inversores on-grid. Você não vai falar sobre off-grid? Eu vou fazer uma mini aula depois, a gente vai postar essa aula depois, só para falar sobre off-grid, para a gente não entrar muito agora nisso daí, porque o off-grid hoje ele é mais indicado para regiões remotas ou para coisas específicas, igual telefonia. Você vai fazer uma cabine de telefonia no local remoto, ou então um bombeamento de água. Então são coisas mais específicas, porque se você for fazer off-grid para grande escala não vale a pena, não fica viável, tá? Mas eu vou falar numa outra aula sobre isso daí melhor. Então vamos lá, inversores on-grid, vamos focar nisso daqui então. Inversores on-grid, qual a função de um inversor on-grid? Então o que o inversor faz? Basicamente, a grosso modo, o inversor ele vai pegar a sua geração da energia solar, que está lá em corrente contínua, vai converter ela para corrente alternada e vai jogar para o seu quadro de distribuição, que vai alimentar ou sua casa ou vai injetar o crédito na rede. Basicamente o inversor ele faz isso. Claro que o inversor é extremamente complexo, é um equipamento muito, muito legal, muito interativo, é um cérebro mesmo do sistema. Então ele tem inúmeras coisas ali dentro, tem proteções, tem relés, tem uma infinidade de coisas lá dentro dele. Mas, a grosso modo, ele vai converter corrente contínua para corrente alternada, que é a corrente que a gente utiliza dentro de casa. Então, ele é o cérebro mesmo da operação, tá?
É um equipamento extremamente legal, é uma coisa bacana mesmo e é o que faz toda a conversão do sistema e permite que ele seja conectado à rede da concessionária, tá? Então ele que vai ser a definição de tudo ali no seu projeto. Ele que vai definir quantos módulos você pode ter conectados nele, ele que vai definir a quantidade de strings, de quantidade de string box que você vai ter, ele que vai definir os disjuntores de proteção, ele que vai definir cabeamento de saída dele, que vai conectar na sua casa, no seu empreendimento, na sua indústria, no seu comércio. Então, ele que vai definir tudo. Ele que vai definir também o quanto de carga que você vai injetar na rede da concessionária. Então, a sua concessionária de energia lá está interessada muito no seu inversor, tá? É isso aí que eles olham com bastante foco, porque ele que vai definir tudo praticamente no seu sistema, beleza? Então, vou passar rapidamente aqui, eu vou entrar no datasheet aqui de um inversor, vou falar aqui no inversor da Fronius aqui, eu vou passar aqui e vou falar sobre quais as entradas CC, as entradas em corrente contínua que ele vai ter aqui. Então, você vai abrir lá o datasheet e vai ver lá, dados de entrada, CC. Então, você vai ter lá, corrente máxima de entrada. Então, a corrente máxima de entrada CC é a corrente que o seu módulo fotovoltaico vai fornecer para o sistema. Então, se o seu sistema tem uma corrente máxima de entrada X, vamos dizer aqui, eu estou pegando um exemplo aqui, o Fronius, o modelo Primo 6.0-1. Então, corrente máxima de entrada dele aqui é 18 amperes. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que se eu tiver um módulo lá que vai me fornecer, a minha string vai fornecer 8.88, igual a gente viu lá, amperes. Então, se eu conectasse duas strings ali e colocasse elas em paralelo, eu teria lá 17 ponto alguma coisinha ali. Então, eu conseguiria até. Esse inversor permitiria que eu conectasse duas strings em paralelo e jogasse na entrada dele. Ele não teria nenhum problema e aceitaria tranquilamente. Então, é muito importante você saber ali qual que é a corrente máxima de entrada dele, porque é ela que vai definir esse tipo de ligação que você vai ter nos seus módulos fotovoltaicos, tá? Então, é um dado importante. Corrente máxima de curto-circuito do campo do módulo, aí está lá 27 amperes. Faixa de tensão de entrada CC de 80 a 1000 volts. Então, essa faixa de tensão aí que ele coloca são as faixas máximas ali permitidas, né? Então, o mínimo que você pode ter de entrada de módulo seria 80 volts e o máximo que você poderia ter são 1000 volts. Então, aquela tensão lá que a gente viu de circuito aberto no módulo fotovoltaico é importante para isso daí, porque se você colocar uma tensão lá que vai passar esses 1000 volts, o seu inversor ele nem vai conseguir conectar na rede. Então, ele vai ficar aparecendo um errozinho enjoado lá, que você vai ter que rever todo o projeto. Então, isso que é importante, gente. É importante você ter um projeto bem feito. Fazer um projeto pensando direitinho em cada componente, passar por tudo, ver tudo se está tudo direitinho, tudo bem dimensionado, para você não ter surpresa na hora da instalação. A pior coisa que tem é você estar lá com aquele sol na cabeça e aí você tem uma surpresa no campo. Cara, você definir coisa em campo é terrível. Então, é melhor fazer o projetinho bonitinho e chegar no campo já com o projeto definido, tudo certinho, para chegar lá só e executar, para não ter surpresa, beleza? Então, é por isso que é importante você sempre olhar os datasheets, sempre olhar as folhas de dados dos equipamentos que você vai utilizar, para não ter surpresa no campo, beleza? A alimentação da rede inicial lá, a tensão inicial que ele fala aí 80 volts, né? Tensão nominal de entrada ele fala 710 volts. Faixa de tensão MPP, que é a faixa de tensão, vamos dizer, útil do sistema, que ele trabalha mesmo, que o inversor vai gostar de trabalhar, que ele vai ter a eficiência dele bacana. O mínimo aí que ele fala 240 volts corrente contínua, o máximo 800 volts corrente contínua. Então essa faixa aí que ele tem que trabalhar. É dentro disso daí que você tem que fazer o seu sistema trabalhar, tá? Então foca bem nisso daí. Faixa de tensão MPP utilizável, 80 a 80 volts. Então foca nisso daí também. É basicamente o que o seu sistema consegue trabalhar ali na faixa útil dele, tá? Aí ele fala aí de quantidade de conexões CC, 2 mais 2. Então, lembra que eu falei daquele negócio de ligar duas strings em paralelo? Então, é isso daí que ele está falando, que ele permite que você entre em uma entrada dele com duas e na outra entrada com duas. Que entrada é essa que você está falando, Gabriel? Entrada do inversor, inversor on-grid, ele tem uma nomenclatura que chama MPPT. O que é um MPPT? Isso aí é até o próximo tópico aí, né, da nossa apresentação. Então, o MPPT
ele é o rastreador de máxima potência. Então, a grosso modo, ele vai buscar sempre o ponto de máxima potência que o seu módulo está produzindo, para poder deixar ele o mais eficiente possível. Então, nesse inversor aí, ele tem 2 entradas MPPT. Então, quando você for fazer lá o seu projeto, você vai lembrar assim, MPPT. Então, se eu tenho um ponto lá, se eu tenho 2 entradas nesse inversor aí no caso, se eu tenho 2 entradas de MPPT, o que significa isso? Significa que você tem a oportunidade de conectar dois tipos de arranjos diferentes. Então, se você tem um telhado com inclinação para o leste e uma outra inclinação para o oeste, então esse inversor ele permite que você faça isso. Você tem uma quantidade de módulos, uma string em uma face do telhado, com uma orientação, e a outra na outra face do telhado com outra orientação, e que você conecte essa face diferente da outra em cada MPPT diferente. Então é sempre importante você lembrar que cada MPPT do inversor ela deve ter as strings com a mesma quantidade de módulos e que eles estejam nas mesmas condições, ou seja, mesma inclinação, mesma orientação. Então isso aí é muito importante. Então, se você tem uma quantidade de módulos diferentes ligados em série, ou seja, você tem uma string com uma quantidade diferente de módulo, não liga ela na mesma MPPT, tá? Você pega essa quantidade diferente e liga na outra MPPT. Lembra sempre disso. Eu vou ligar três circuitos. Vamos dizer que meu inversor permitisse que eu ligasse 3 circuitos em um MPPT. Então, esses 3 circuitos, eles têm que ter a mesma quantidade de módulo em cada circuito, e esses módulos terem as mesmas características, ou seja, estão na mesma inclinação, têm a mesma potência, a mesma orientação, tá? Para você não ter problema no seu inversor. Isso é muito importante também se lembrar, tá? Então, lembra bastante disso daí que eu falei, beleza? Vamos ver aqui então o próximo tópico aqui que a gente tem. Quais as saídas CA? Por que é importante a gente saber isso daí? Isso daí é o que vai definir toda a proteção do meu sistema na parte de corrente alternada, ou seja, todos os disjuntores que eu vou ter lá na minha saída CA, o cabeamento, a frequência da rede que eu posso utilizar. A gente vai ver que a frequência aqui no Brasil é 60 Hz, então a gente sempre vai parametrizar o nosso inversor para trabalhar dentro dessa frequência. O que é parametrizar, Gabriel? Você está falando uns negócios aí que nem sei. Parametrizar é quando você vai comissionar o seu inversor, quando você vai colocar as entradas, você vai fazer a configuração do seu inversor, tá? Isso aí, quando você for fazer a instalação lá, você vai entender melhor. Então vamos lá, vamos falar sobre os dados de saída aí, parte CA, parte corrente alternada do seu circuito. Aí você tem potência nominal do seu inversor. Então a potência nominal CA dele está aí falando 6.000 watts. Então esse inversor ele vai injetar no máximo 6.000 watts na rede da concessionária. Ela tem que saber isso, porque ela tem que saber se o seu empreendimento ele suporta esse tipo de ligação, tá? Então, por isso que é importante a gente saber qual que é a potência máxima de saída do nosso sistema. Aí tem potência máxima de saída em volt-ampere. Lembra que eu falei com vocês que isso ia aparecer alguma hora na vida de vocês? Gabriel, por que os dois estão a mesma coisa? É porque esse inversor ele consegue trabalhar numa faixa boa, vamos dizer assim. Ele tem a potência útil dele igual à potência total. Então, ele não tem perdas, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Então, próximo item que aparece aí, a corrente máxima de saída. Então, a corrente máxima de saída dele é 26,1 amperes. Então, se você for dimensionar lá a sua proteção, você tem que entender que a sua proteção tem que estar acima desses 26,1 amperes, né? Então, quem vai definir isso aí é o seu projetista. Ele vai saber qual proteção utilizar, qual cabo utilizar, porque o cabo vai estar sempre acompanhando o dispositivo de proteção, né? No caso do disjuntor. Então, sempre tem que estar acompanhando os dois, porque isso daí a concessionária vai bater em você se você não fizer, tá? Vai até anular o seu projeto, ele não vai pedir revisão. Se for em campo e tiver diferente, eles vão mandar você trocar. Não adianta querer correr disso. Você tem que estar sempre seguindo as normas direitinho, tá? Então aí tá a corrente de saída dele máxima, que vai definir as nossas proteções. Faixa de tensão CA, então ele pode trabalhar aí entre 180 a 270 volts. Então ele pode ter umas variações de tensão, às vezes acontece, a tensão não fica estável o tempo todo. Você vai ter umas variações às vezes lá, então ele suporta essa variação.
Se passar disso ou ficar abaixo disso, ele vai desconectar da rede, porque a rede não permite que você não trabalhe dentro dessa faixa. Então, se você passar ou tiver uma subtensão, né, passar a tensão for para baixo, ele vai desconectar da rede, que é uma proteção que ele tem interna dele. Frequência, ele trabalha em 50 e 60 Hz, aqui no Brasil é 60 Hz. Então, beleza, ele atende a gente. Aí tem a faixa de frequência aí de 45 a 65, é porque o sistema ele permite que você trabalhe um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Na verdade, ele até desconecta com um range menor do que esse daí. Então, se você passar um pouquinho da frequência da rede, ou então ficar muito abaixo um pouquinho ali, é uma faixa bem pequenininha, ele tem que desconectar. Isso é definição do módulo ProDish. Então, a ANEEL, ela regulamenta isso. Então, ela pede que o inversor ele venha de fábrica já preparado para desconectar, para não ter perturbação na rede dela. Entendeu? Então, isso aí é um termo um pouquinho mais técnico e tal. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar aí que eu respondo para vocês. Beleza? Aí tem também os dados aí de dimensões, igual a gente viu nas placas lá, nos módulos. Desculpa, painéis. Não evita falar placa, que isso daí não é um termo muito legal de utilizar, não. É legal falar painel ou módulo. Então, a gente tem aqui as dimensões do inversor. Então, é importante saber isso daí também, saber qual o tamanho que ele vai ter, qual o peso dele, para você saber se a parede que você vai querer colocar ele suporta. Às vezes é uma parede ruim, que está quase caindo lá, você não pode, tem que ficar de olho nisso daí também. Então, tem que sempre observar tudo que tem no datasheet, não está lá à toa, entendeu? Ele está lá para você utilizar para alguma coisa. Então, todos esses dados que estão aqui são importantes você ficar atento. Tem aqui faixa de temperatura ambiente, menos 40 a 55 graus. Então, não adianta você querer colocar isso daí dentro de um lugar que vai estar super aquecido, porque o inversor ele vai começar a deteriorar, o componente vai começar a ficar ruim e vai começar a desligar. E você não quer isso. Você não quer perder vida útil do inversor, porque o inversor é caro, tá? Lembra disso, o inversor é muito caro. Então, lembra que ele também é um equipamento muito sensível. Não queira trabalhar ele em potência lá, jogando até o talo dele. Isso também é importante falar. Os fabricantes, isso é um tema até meio polêmico aí entre os fabricantes, mas a indicação assim, base aí entre os fabricantes é que você trabalhe até 30% da potência nominal dele. O que é isso? Eu tenho um inversor, nesse caso aí, de 6 kW. Então, se eu for colocar lá 30% a mais, deixa eu fazer a conta aqui, vamos lá. Se eu for colocar 30% a mais de módulos fotovoltaicos conectados nele, então quer dizer o quê? Que eu vou pegar lá 6 kW e vou colocar 30% a mais. Então, eu poderia colocar até 7,8 kW de placas, de módulos, desculpa, conectados nele, que ele consegue trabalhar bem. O Fronius ele até aguenta mais, por definição de fabricante. Mas é legal você trabalhar nessa faixa aí, porque você trabalhar muito acima, você começa a perder vida útil do sistema, tá? Então você não quer, é o que eu falei, você não quer perder o seu inversor logo. Você quer ficar com o seu inversor o máximo de tempo possível, porque ele é um equipamento caro. Então lembra sempre disso aí. Beleza? Aí tem mais uns outros dados aí, isso daí o projetista tem que ficar atento quando ele for fazer o projeto, ver o local de instalação que vai ser executado o projeto e ver se o inversor vai atender aí o que ele quer. Beleza? Dados gerais e proteções internas, a gente viu ali também a parte de proteção, ele tem um monte de relé, um monte de proteção interna dele que vai fazer desconexão, se passar, igual eu falei, passar da frequência, passar da tensão. Então essas proteções ele tem internamente já, então ele é um equipamento bem legal, bem protegido, mas é claro que você tem que ter proteções antes e depois dele, você tem que proteger ele também contra surto, contra coisa muito perturbadora. Então, e para fazer também desconexão do sistema, então você sempre tem que ter aquilo que eu falei com vocês, a string box, e também tem que ter a proteção da parte de corrente alternada, porque isso daí é extremamente importante, beleza? E aí o próximo tópicozinho que tem aí é falando sobre o monitoramento do sistema, tá? Então, o monitoramento, você vai ver que os inversores eles vêm com monitoramento, e isso aí ajuda no quê? Ajuda você a acompanhar a produção do sistema. Então, você consegue verificar lá no seu celular, no seu computador, no seu tablet, você consegue acompanhar toda a produção, o gráfico de produção, tudo que o sistema está produzindo. Isso é legal porque, você instalou o sistema na casa do cliente. Então, você tem que acompanhar, porque se o sistema desconectar, tiver alguma coisa que ele desligou, você tem que falar, não, vou ligar para o cliente,
vou falar com ele que o sistema dele parou para entender o que aconteceu. Então é importante você estar monitorando. É importante você estar monitorando também para saber se você está entregando o que você prometeu para o cliente. Então não adianta você querer vender um negócio e o sistema não produziu o que você prometeu. E também você tem que acompanhar para saber se a concessionária está colocando os créditos direitinho na conta. Igual eu falei, vocês vão ver isso aí na próxima aula, na parte de geração distribuída. Então é legal você ter esse monitoramento para você acompanhar o sistema todo. Você saber se os níveis de corrente, de tensão estão certinhos. Então, fazer um serviço legal mesmo, entendeu? Fazer um negócio bacana e fazer esse acompanhamento aí junto com o seu cliente. Ou se você for o cliente, você acompanhar o sistema e cobrar depois do cara que instalou o seu sistema lá. Beleza? Então aí, a gente falou sobre inversor on-grid e o próximo tópico aí que a gente vai falar são sobre os cabos de corrente alternada, igual eu falei. Então, depois que o inversor produziu a energia e converteu ela, ele vai liberar energia em corrente alternada. Essa corrente alternada que vai ser conectada na rede da sua concessionária. Então, aí você vai ter essas definições aí para observar na hora que você for fazer o seu projeto. A seção e a bitola, igual eu falei na parte de corrente contínua, que vai definir isso daí é a sua corrente de saída, é a distância do circuito. Então, tudo que for relacionado a essa parte de dimensionamento vai ficar a cargo do projetista. Então ele tem que saber se vai ter queda de tensão, se está muito longe o circuito da onde vai ser feito o ponto de conexão. Então isso aí tudo vai interferir na hora de você calcular a seção ou bitola, né? Depende de quem usa a terminologia, do seu cabo. Além disso, também o isolamento. O isolamento ele também interfere na capacidade que o cabo tem de conduzir a corrente. Então determinados cabos têm um isolamento um pouco melhor. Então ele consegue conduzir um pouco mais de corrente. Então, de repente, vale a pena você investir um pouquinho mais no isolamento um pouquinho melhor, para você não ter que aumentar a bitola do seu cabo. Então, isso aí tudo fica a cargo do projetista dele fazer um trabalho legal de dimensionamento e ver o que é o melhor custo-benefício e também o que vai proteger melhor o seu sistema, beleza? Então, aí depois é o disjuntor CA, é o disjuntor de corrente alternada que vai fazer a proteção do seu circuito, né? Dos cabos e também do seu sistema. Então, qualquer surto que tiver do outro lado, ele vai proteger, ou então se tiver algum surto do seu lado, ele também vai proteger. Então, ele faz essa desconexão do sistema, né? Junto à rede da concessionária ou junto à sua casa, ou o seu empreendimento, ou sua indústria, ou seu comércio, o que for. A distância do circuito, igual eu falei, é importante de mencionar, porque se estiver muito longe você vai ter queda de tensão, então o seu bitola do cabo, a seção do seu cabo vai aumentar, tem todos os outros fatores também para interferir, vai aumentar o seu disjuntor, então você tem que ficar bem de olho nisso daí. Vai aumentar também o gasto, porque você vai ter mais cabo. E o último ponto é o DPS-CA, que é importante você ter também. Não são todos os instaladores que fazem os projetistas, que fazem esse cálculo aí de colocar um DPS de corrente alternada. É importante também você ter um DPS para proteger contra qualquer surto que tiver na rede da concessionária, você proteger o seu sistema. É bacana você colocar um DPS-CA também, beleza? E no final das contas, a gente tem a conexão com a rede da concessionária. Então, feito tudo, você foi, colocou os módulos, ele está lá, bateu o sol legal, está gerando energia, passou pela string box, está tudo protegido, bacana, tem lá o ponto de conexão do seu sistema, você consegue ligar, desligar ele, conectou no inversor, o seu inversor fez essa conversão para corrente alternada, passou pelas proteções, você vai conectar com a rede da concessionária. Então, você fez o projeto, a concessionária aprovou o projeto, você fez a conexão do sistema, vai pedir a troca do medidor. Então, o que vai acontecer? A concessionária vai lá e vai fazer, quando for microgeração, a própria concessionária vai disponibilizar o medidor, vai lá fazer a substituição, vai fazer a vistoria, vai ver se você fez igualzinho, está no projeto, tem lá a quantidade certinha de módulos, o seu inversor que você instalou lá está do jeito que você falou que estava no projeto, todas as proteções estão de acordo, beleza, está tudo certo, a concessionária vai lá e vai fazer a substituição do seu medidor. Então, ele vai virar um medidor bidirecional. Então, ele vai ser um medidor que vai contabilizar tanto a energia que você vai injetar na rede da concessionária, quanto a energia que você vai puxar da rede da concessionária. Então, você não fica livre da concessionária. Então, você vai utilizar a concessionária como se fosse uma grande bateria. Então, tudo que você produzir a mais do que você consumir no seu sistema solar fotovoltaico, você vai injetar na rede da concessionária, isso vai te gerar um crédito. E esse crédito vai abater
o que você consumiu da concessionária em momentos que não tinham produção ou que a produção estava baixa, entendeu? Então, basicamente, é isso aí tudo que a gente tem para falar. A geração solar passa por todos esses processos, né? Então, a gente tentou fazer um negócio assim bem enxuto e tentou passar por tudo que engloba ali na geração de modo de ficar até fácil de entender para vocês. Se ficar alguma dúvida, ficar alguma coisa para perguntar, é só você perguntar aí embaixo na aba de comentários. Pode entrar em contato que a gente está aqui para responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o like para a gente. Vocês são a chave de tudo aqui. A gente quer passar o máximo de conhecimento possível para vocês. A gente da Academia do Sol está aqui para poder tentar difundir mesmo a energia solar no Brasil e fazer o máximo que a gente puder para a gente crescer junto e tornar esse mercado mais abrangente possível aqui no Brasil. Beleza, gente? Um forte abraço para vocês, espero que tenham gostado da aula e até quarta-feira que vem na próxima aula, que vai ser do Vitor sobre geração distribuída. Não percam. Valeu!